Olá, eleitor e eleitores de Esmeraldas. Bem-vindo ao canal Por Dentro do Voto Esmeraldas 2020 e vamos dar sequência aos nossos vídeos, de esclarecimento das eleições. Meu nome é André Padrão, sou idealizador do canal Por Dentro do Voto e também do site Esmeraldas Patriota. A ideia tanto do canal quanto do site é a gente tentar aprofundar um pouco mais nos bastidores da política de Esmeraldas, e tentar entender, esclarecer um pouco mais a situação para um voto mais consciente. Hoje eu vou me apresentar um pouco e apresentar o Partido Patriota. Eu pertenço ao Partido Patriota, para disputar as eleições desse ano. O nosso candidato a prefeito é o Juninho de Elias. O meu número é 51651 e o número do Patriota é o 51. Por que o Patriota resolveu lançar candidaturas esse ano em Esmeraldas? A princípio, o Patriota ia lançar uma composição só para disputa de vereadores. A gente não tinha intenção de entrar com a disputa para majoritária para prefeito. Porém, depois analisando a situação, e no final acabou concretizando, são 10 candidatos a prefeito. Hoje nós vamos poder comparar com 2016, onde nós tivemos 3 candidatos disputando a eleição. Então, a partir do momento que, na nossa análise, houveram 10 candidaturas, ficou viável a gente lançar a nossa candidatura independente, sem coligação com partido nenhum, porque achamos que temos chance de sair vitoriosos nesse pleito. Até porque o Patriota é o único partido de direita realmente disputando as eleições esse ano em Esmeraldas. Eu vou começar hoje fazendo uma análise com a eleição de 2018, que foi para presidente, governador, deputados, e depois nós vamos fazer um comparativo com as eleições de 2016. Primeiro nós vamos entrar no site Esmeraldas Patriotas e depois nós vamos para o site do TRE para fazer esses comparativos. Deixa eu mudar aqui. Ok, já estamos no site, Esmeraldas Patriota. Como vocês podem ver, nós já demos uma olhada nele antes, aqui estão todos os prefeitos. Alguns prefeitos com coligação e os outros prefeitos sem coligação nenhuma. No caso nosso aqui do Patriota, o Juninho de Elias, a gente está sozinho, não tem coligação nenhuma. E antes da gente ir para a análise das outras eleições, eu vou abrir aqui o nosso partido, que é o Patriota 51. E aqui dentro nós temos todos os candidatos, que estão disputando a eleição para a Câmara de Vereadores na cidade, todos os candidatos do Patriota. Cada um representando uma região de Esmeraldas. Nos próximos vídeos eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu quero a atenção de vocês para a gente fazer uma análise e entender um pouco mais. Por quê? Porque eu converso e tenho conversado com muitas pessoas durante esse processo eleitoral. Uma coisa que eu tenho notado é que as pessoas não têm muita noção da importância que é a gente entender o partido que a gente está elegendo no momento. Nós temos 10 candidatos a prefeito em Esmeraldas, então assim, a gente tem vários partidos concorrendo isoladamente e vários partidos concorrendo com coligações. Só que essas coligações, elas interferem depois, dependendo de qual prefeito e quais vereadores vierem a ser eleitos, interferem nas próximas eleições para governador, para presidente, para deputado, porque serão esses agentes políticos que, a nível
municipal estarão trabalhando para esses deputados para tentar eleger o próximo presidente. Então, por isso que hoje eu quero fazer essa análise das eleições, tanto de 2018, que a gente já está aqui aberto com ela no site do TRE, né? É só entrar no site do TRE, que em cima você tem tremg.jus.br, e lá nós temos as eleições. Clicar em eleições de 2018, a gente vai encontrar esse painel e onde nós vamos ter os resultados. Então nós vamos ver aqui por município. Abrir uma tela, a gente vai escolher Esmeraldas, né? Quando você começa a digitar, ele já aparece. O cargo, o interessante aqui é o presidente. Primeiramente, a gente vai estar avaliando o primeiro turno e depois a gente vê o segundo turno. Nome de urna. Em 2018, nós tínhamos um eleitorado de 47.550. Que são eleitores aptos a votarem. Esse ano, 2020, a gente está com 49.400, mais ou menos, aproximadamente 2.000 eleitores a mais. Tivemos aqui um comparecimento de 37 mil, né? E votos válidos, nós ficamos aí na casa de uns 32 mil votos válidos. Então, o que é interessante que eu quero chamar a atenção para essa eleição? No primeiro turno, quando a gente tinha todos os candidatos concorrendo, né? E no caso das eleições de 2018, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candidatos. 13 mesmo? Isso. Nós tivemos 13 candidatos concorrendo à presidência da República. Em Esmeraldas, 43,5% votaram no Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, 31,40% votaram no Fernando Haddad. Que é a polarização que a gente sabe que está o país. Isso corresponde ao quê? Corresponde a 14.347 votos, os 43%, e os 31% da esquerda, né, da coligação PT, PCdoB e PROS, 10.350 votos. Por que eu estou chamando a atenção para esses números? Porque tem a ver com a decisão do Patriota de lançar a candidatura própria. André, mas o que tem a ver o Patriota lançar a candidatura própria em Esmeraldas com a eleição para presidente? Pois é, tem tudo a ver. Por quê? Considerando que num primeiro turno, e essa foi a nossa análise, considerando que num primeiro turno da eleição presidencial, nós tivemos 43,5% do eleitorado esmeraldense que decidiu por um candidato conservador e de centro-direita, e o Patriota é conservador, centro-direita, nós vimos a oportunidade, porque os outros partidos, nós não temos nenhuma representatividade dos candidatos de centro-direita. Nós vamos fazer essa análise um por um daqui a pouco. Então, assim, o único partido que vem representando o conservadorismo centro-direita no município de Esmeraldas é o Patriota. Então, por que nós estamos analisando aqui? Eu vou passar para a eleição municipal e a gente vai ver o percentual de votos que foi necessário para um prefeito ser eleito em 2016. E nós vamos fazer a análise olhando esse percentual de voto do presidente Bolsonaro, que foi eleito em 2018. Em Esmeralda ele teve essa votação de 14 mil votos. Bom, vamos só olhar rapidamente aqui o segundo turno da eleição. Selecionar o segundo turno.
Número de urna. Então, para o segundo turno, nós tivemos Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Aqui está em negrito porque está eleito, né? Então, no segundo turno, subiu de 43% para 55% do eleitorado votou no Jair Bolsonaro em Esmeraldas. Isso correspondeu na época, 2018, 17.287 votos. Então vamos guardar esses números. 17 mil e poucos votos no segundo turno e 14 mil e poucos votos no primeiro turno. Por que guardar? Porque agora nós vamos para a eleição de 2016, que foi a eleição municipal, que é a mesma que a gente está tendo agora em Esmeraldas, que é 2020. Porém, em 2016, vamos abrir aqui, ó, eleições 2016, a mesma coisa, nós vamos pegar por município, selecionar Esmeraldas, Esmeraldas. O cargo vai ser de prefeito, né? Como Esmeralda só tem um turno, a gente não tem segundo turno de eleição. Nós vamos olhar. Olha para você ver que interessante. Em 2016 nós tínhamos 45 mil eleitores. Em 2018, como nós acabamos de ver, nós tínhamos 47 mil. E agora em 2020 nós vamos ter 49 mil. Uma avaliação que a gente está fazendo, o número de votos válidos não deve alterar tanto, porque está estimando que vai ter uma queda por causa da pandemia. Então provavelmente Esmeraldas vai ficar com a mesma quantidade de votos válidos, em torno de 33 mil, 32 mil. Essa é uma previsão. Mas vamos olhar aqui o resultado da eleição. Nós tivemos 3 candidatos concorrendo, o Márcio Belém, o Breno Lucas e o Glacialdo. Eu acho interessante a gente olhar, porque na época, olha para você ver como era possível ainda as coligações de vereadores para o legislativo também, e esse ano só pode para o executivo, para prefeito, não pode mais coligar a chapa para vereador, então é cada partido por si. Olha como nós tínhamos uma coligação, se você pegar o do Glacialdo aqui, ó, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partidos coligados. O do Breno nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos coligados. E o Márcio Belém, com o PMDB, tinha 3 partidos coligados. Então, esse ano o máximo que nós temos a chapa parece do Kiko, do Avante, com 6 partidos. Os outros têm 3, 2 e vários partidos isolados com só ele, só o partido mesmo, não tem nem coligação, nem para majoritária que é para prefeito. Então, voltando à nossa análise, nós temos aqui, olha para você ver, mais ou menos ficou dividido em torno de 30% a 35% a votação em cada candidato. Então nós tivemos o Márcio Belém vitorioso com 11 mil votos, lembrando que a votação do Bolsonaro foi 14 mil votos no primeiro turno e 17 mil no segundo turno. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer a análise da votação que é necessária para ser eleito em 2020. Vamos voltar lá. Então tivemos o Breno Lucas com 10.620 votos e tivemos o Glacialdo com 9.643. Então praticamente um terço, né, pouco mais, pouco menos para cada um aqui, para conseguir ser eleito em Esmeraldas em 2016. Porém, agora nós temos 10 candidatos para prefeito. Então, qual a tendência disso aqui? A tendência é que você vai ter um candidato que consiga aí em torno de 25% dos votos, ele vai ser eleito Esmeraldas. Então, 25% dos votos, nós estamos falando aí em torno de 7.000, 7.500 votos para ser eleito em Esmeraldas
em 2020. Isso seria uma previsão. No caso, em 2016, precisou de 35% dos votos. Então, voltando em 2018, nós estávamos falando que, olha para você ver, aqui nós estamos no segundo turno. Vamos pegar vamos olhar no segundo primeiro, depois a gente volta no primeiro turno. Então, vamos supor, se a gente pegar, na análise que nós fizemos, em 2016, que foi 35% dos votos do município para o candidato ser eleito. Nós tínhamos 3 candidatos disputando. Agora nós temos 10 candidatos, ou seja, 3 vezes mais. Nós temos 10 candidatos disputando. A previsão que a gente sempre faz, que 3 ou 4 vão tomar a dianteira na disputa eleitoral, os outros vão ficar mais para baixo, mas a previsão que a gente faz é que com 25% dos votos válidos, um candidato hoje tem condição de ser eleito em Esmeraldas. O que seria 25% dos votos válidos? Se a gente for olhar aqui, os votos que o Jair Bolsonaro teve, que é 55%, nós estamos falando de 30% menos do que o Bolsonaro teve para presidente. Então, com 25% dos votos válidos, hoje a gente precisaria em torno de 7 mil. Vamos supor que, se dos 17 mil que escolheram Bolsonaro, que escolheram um partido de direita, que escolheram um conservador para presidente do Brasil, se apenas 7 mil desses 17 mil forem votar de acordo com o que votaram para presidente, o nosso partido teria chance de ser eleito o nosso candidato. Por isso o Patriota entrou na disputa. Porque a gente tem a intenção de representar justamente esses eleitores que escolheram a direita e um político conservador na eleição de 2018. Vamos voltar aqui no primeiro turno, né? Porque no segundo turno tinha só 2 candidatos, então você tinha que escolher entre um e outro, ou nenhum dos dois. Mas no primeiro turno, como nós vimos, nós tínhamos, na verdade, 12 candidatos. E mesmo assim, 43% dos eleitores esmeraldenses escolheram Jair Bolsonaro. O que quer dizer 43%? 14.347 votos. O que nós estamos falando? Pela nossa análise, 7 mil votos, o prefeito de Esmeraldas será eleito esse ano. 7 mil votos, nós estamos falando que a metade dos eleitores que escolheram Jair Bolsonaro, que é conservador, de direita, esses eleitores que escolheram Jair Bolsonaro em 2018, se apenas a metade optarem pelo Patriota, optarem pelo voto de direita conservador em Esmeraldas, optarem pelo Juninho de Elias, optarem pelo voto de Legenda 51, se apenas a metade desses eleitores fizerem isso, a chance do Juninho, representando o Partido Patriota, ser eleito em Esmeraldas é muito grande. Por isso que nós lançamos a candidatura do Patriota em Esmeraldas. Bom, mas André, por que você está falando que só o Patriota representa a direita conservadora em Esmeraldas? Então vamos fazer uma análise agora no site. Tem um site que eu encontrei, depois se vocês quiserem aprofundar mais, eu vou deixar esse site na descrição do vídeo, o link, dá para vocês entrarem e aprofundar mais. Eu não vou aprofundar tanto, eu achei ele interessante porque ele tem
um esqueminha aqui que é bem ilustrativo para a gente ver, e depois ele faz uma descrição dos partidos. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos aqui hoje, vamos pegar partido por partido. O Patriota do Juninho, nós já vimos aqui, né? Opa, desculpa. Só um minuto. Então, vamos lá. O Patriota. Onde que o Patriota está entre extrema esquerda e extrema direita? O Patriota está justamente aqui, ó, conservadores, centro-direita. Depois nós temos o Avante. O Avante, na verdade, tem uma mistura de partidos. Mas o mais importante é o partido principal que está sendo disputado, que é o Avante. O Avante é o antigo PT do B, né? Então nós vamos pegar ele aqui. O PT do B, que virou Avante, é trabalhista, centro-esquerda. Então, um partido de centro-esquerda. O Dr. Ernesto está no DEM com a coligação do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que é o vice do Dr. Ernesto. O DEM, na classificação, tanto o DEM quanto o MDB, eles são característicos de centro-direita, porém a gente sabe que atualmente no país, o DEM tem o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, e tem o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E nós sabemos o tanto que os dois têm feito para barrar alguns projetos, né, que o governo federal tem tentado implantar no país. Então, essa ideologia no momento está muito mais para a esquerda do que para a direita. O Mr. M, né, o vice é MDB, e o PDT. O PDT a gente não precisa nem falar muito, né, a gente sabe que é centro-esquerda, e o expoente do PDT hoje no país é o Ciro Gomes, né? Depois nós temos o PMN. O PMN, o idealizador desse site coloca ele como indefinido, né? Aqui ele nem coloca na ferradura, mas aqui embaixo, quando a gente pega o PNE, ó, PMN, parte de mobilização, põe indefinido, indefinido. Mas, recentemente, o PMN tentou ser fundido com o Cidadania, que é o antigo PPS, que é de esquerda também. Então, hoje o PMN está muito mais para a esquerda do que para a direita. O PSD, né, já traz o social, que é da Flavinha, já traz o social no nome. Nós vamos ver aqui também, PSD, vou procurar aqui, ó, Partido Social Democrático, social-democrata, centro-esquerda, né, também. O PSDB, né, que é o David Dias, também nós sabemos que é centro-esquerda, né, o PSDB já ficou mais em evidência, social-democrata, centro-esquerda aqui também, ficou mais evidente aí nos últimos anos, né, com os governos do PSDB. O Daniel da Rádio no PTC, que é o outro partido também. Se a gente vamos ver o PTC, Partido Trabalhista Cristão, centro-esquerda também, né? O Rede, essa coligação da Rede é toda esquerda, né? É o PT, o PSOL e a Rede. Então, assim, se a gente vê Joaquim Araguaia, é a opção mais de esquerda realmente que nós temos na disputa esse ano em Esmeraldas. Então nós temos Rede, né, centro-esquerda, o PSOL esquerda mesmo e o PT esquerda mesmo, né? E por fim nós temos o Solidariedade, que nós temos o Solidariedade e o Cidadania, que são dois partidos de esquerda, e o Republicanos aqui com eles coligado, que é um partido conservador, mas
que o principal, que é o Marcelo Nonato, que é do Solidariedade, é esquerda. O Solidariedade tem uma característica interessante, que o presidente dele é o Paulinho da Força Sindical, né? Então, aqui, ó, Solidariedade Trabalhista Centro-Esquerda. Né? Bom, por que eu quis fazer essa análise, né, essa análise dos partidos em Esmeraldas e essa posição política de cada um? Porque, na verdade, quando nós optamos por lançar a candidatura própria do Juninho de Elias, foi justamente pensando nesse quadro geral, né, em Esmeraldas, e nós somos os únicos, né, partido de direita conservadora do município, e eu acho muito importante a gente pensar no voto no município pensando justamente para frente. Esmeraldas é um município que apenas 20% da receita do município é própria. A outra receita a gente depende da União, né, dos estados, das verbas dos deputados. E nas eleições de 2022, né, provavelmente os deputados ou o presidente que vier a ter força no município vai ser justamente esse que tanto o prefeito ou os candidatos hoje a vereadores que forem eleitos vão estar trabalhando. Então, o interessante, né, desse vídeo hoje era mostrar essa situação, e eu gostaria de estar pedindo a vocês, né, esse voto no 51, no Patriotas, em todos os nossos candidatos, e principalmente no Juninho de Elias, porque, como nós vimos, a gente precisa apenas de 25% do eleitorado do município para conseguir ser eleito. Então, nós tivemos 14 mil pessoas, né, 14 mil eleitores esmeraldenses, no primeiro turno de 2018, elegendo votando no Jair Bolsonaro. E se nós conseguimos apenas a metade dessas pessoas, né, mantiverem o voto na direita, no político conservador, a gente consegue em Esmeraldas eleger o Juninho de Elias. E nós temos um projeto alinhado com o projeto do governo federal para Esmeraldas. Então é por isso que eu peço o voto de vocês. No Juninho de Elias, 51. No André Padrão, 51, 651. E, caso vocês prefiram, nós temos todos os outros candidatos. Ou então, se quiserem, só votar na legenda para vereador também, porque o importante é a gente conseguir ter muitos votos para vereador, né, na legenda, para a gente conseguir eleger um ou quem sabe 2 vereadores do Patriota em Esmeraldas esse ano. Bom, ficamos por aqui para não estender demais. Vou vir com outro vídeo para a gente falar de cada vereador do Patriota. Deixe seu like se gostou do vídeo. A intenção é a gente esclarecer realmente, mostrar um pouco dos bastidores, tentar esse voto consciente. Então deixe seu like, se inscreva no canal, né? A ideia, mesmo caso não for eleito, é continuar com o canal para a gente estar trabalhando os bastidores da política de Esmeraldas. Então se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.